Olá, esse é mais um podcast Fono Pode Mais, que você imagina. E a gente tem vindo nessa segunda temporada trazendo assuntos muito interessantes para você. E eu tenho certeza, e não é coisa que eu falo sempre, que é mais uma vez que eu estou falando, não. Eu tenho certeza que você vai amar o meu convidado hoje, os assuntos que a gente vai trazer hoje, porque esse convidado ele pode tanto mais do que a gente imagina, que com ele a gente vai conversar sobre vários assuntos. O meu convidado, ele é médico, neurologista, mestre em neurologia pela USP, ele é coordenador do serviço de neurologia do Jaime e é meu amigo. Eu acho que esse é um título muito interessante para ele. Eu trago hoje para bater um papo com a gente sobre esse mundo de informações que a neurologia tem para a gente, Daniel Escobar. Bom dia, Gessandra. Bom dia, pessoal. Agradecer o convite de todos. É um prazer estar aqui. É sempre muito bom estar interagindo com a equipe multidisciplinar, né? Eu que sou um grande entusiasta do AVC, das unidades de AVCs, tá sempre interagindo com a equipe, crescendo juntos e trocando informações é passo fundamental do nosso aprendizado e do atendimento ao paciente. Então, novamente, obrigado pelo convite. Não, e trazer você aqui é muito, muito bom, você sabe, você já recebeu o meu convite por questões pessoais, né? Que você não podia estar aqui. Trazer você aqui é um prazer para mim, porque desde que a gente se conheceu numa das unidades hospitalares que a gente trabalhou junto, você sempre mostrou para mim isso, esse valor que você dá à multidisciplinaridade, né? De entender que mesmo você, com toda a sua capacidade ali dentro da área da medicina, que é quem tem é o topo da pirâmide mesmo ali na decisão com o paciente, mas você está sempre entendendo aquilo que é a mais pura verdade. A gente, junto, a gente faz muito mais e muito melhor para o bem-estar do paciente, né? Com certeza. Eu acho que essa importância que a gente dá, que nada mais justo e fundamental, não só a Fono, como todas as equipes que fazem parte do atendimento, né? Eu acho que é reflexo de um pouco da formação que eu tive em relação ao atendimento do AVC. Eu acho que dentro da neurologia, a gente participou de nós somos um pouco mais jovens, né? Na estruturação da neurologia, a gente viu que o atendimento neurológico do paciente com AVC mudou muito e certamente as medicações, né, as terapias mudaram, mas um passo fundamental foi, sem dúvidas, a criação e a consolidação das unidades de AVC que se espalharam pelo mundo e pelo Brasil. E essas unidades de AVC, elas têm a mais alta evidência científica para tratar o paciente com AVC. E mudando desfecho, mudando mortalidade, reduzindo mortalidade, melhorando o prognóstico, agregando qualidade. E toda unidade de AVC, ela tem que ter, né, um fisioterapeuta, um neurologista, um fonoaudiólogo. Então, a interação com essas equipes multidisciplinares, ela veio dessa estruturação de base que a gente passou. Eu faço onde eu posso, nos serviços que eu passei, eu fomento, tanto na minha formação lá em Ribeirão, como também nos hospitais que eu trabalhei, eu fomento essas discussões interdisciplinares, esses rounds, onde você escuta de perto e vê qual que é a opinião do profissional em relação a como pode melhorar, como estão indo as coisas, né? E escutar isso de forma ativa, certamente é algo que impacta o seu tratamento com o paciente. E pegando essa fala sua, e a gente se conheceu ali na unidade hospitalar, justamente fazendo um protocolo, né, para os pacientes que chegavam desde o pronto-socorro. O fono tem que ir ali, tem que já avaliar o que vai fazer, se suspende a alimentação, se não suspende, já avaliar uma linguagem fala. E então a nossa
o início da nossa amizade, né, que eu posso assim dizer, da nossa parceria, se deu dessa forma. E aí, então, pegando esse gancho, já que a gente falou desse nascimento aí de importância que você viu da multidisciplinaridade no AVC, esse é um assunto que a gente preparou para trazer para a mesa hoje, né, que é sobre o AVC. Causas, sinais, sintomas, podemos evitar? Que dica dá para os nossos ouvintes sobre essa doença, né, que ceifa a vida de tantas pessoas, mas que algumas coisas podem mudar? E aí você, melhor do que ninguém, vai dizer isso para a gente. É muito importante isso. O AVC é a segunda doença que mais mata no Brasil e no mundo. E é a doença que mais incapacita. Ela tira anos de vida não só do paciente, mas também de um cuidador. Sim. Ou de um familiar, né? Que tem que parar muitas vezes tem que parar de cuidar da sua vida, né? De realizar as suas atividades para cuidar do paciente. E é uma doença que ela promove, ela tem um impacto muito grande na desigualdade social. Porque você imagina uma família de classe média, classe baixa, né? Que é a realidade do nosso país hoje em dia, que moram 3 pessoas, um pai, a mãe, um filho, ou 4 pessoas, e cada um tem sua renda, e de repente o pai ou a mãe tem um AVC e não tem mais condição de ter a renda dele, e aí ele fica acamado numa cama, não consegue se movimentar e precisa de ajuda, e a esposa ou o esposo, então, tem que parar de trabalhar Sim. também para poder cuidar, porque eles não têm condição de ter um cuidador, né? De ter uma pessoa para poder ajudar. Então, o impacto social disso é muito grande. Isso é muito importante até para o planejamento de políticas públicas para poder ajudar os pacientes. Mas, assim, é uma doença que, graças ao trabalho que acontece nos últimos anos, a realidade dela está mudando, tá? No Brasil e no mundo. E eu costumo dizer que o tratamento do AVC ele é dividido em 3 partes, tá? O tratamento de fase aguda, o tratamento de reabilitação, tá? E o tratamento de investigação. Para você, o tratamento de fase aguda é aquele tratamento que a gente faz no pronto-socorro, no hospital, na unidade de AVC, porque você consegue modificar a evolução da doença. Tá? O paciente que tem um AVC, quando ele está com até 24 horas do início dos sintomas, a gente consegue reverter, em alguns casos, o déficit que foi instalado. Então, se a gente assumir aí que 75%, 80% dos casos de AVC são AVCs isquêmicos e 20% são AVCs hemorrágicos, o que é isso? Que a maioria dos casos de AVC são causados por um entupimento de uma artéria e não está mais chegando sangue nesse tecido cerebral. E a gente tem uma terapia nesses casos que até 24 horas pode fazer com que essa artéria fique desentupida, tá? E a gente volte a chegar sangue e não tenha uma lesão cerebral definida naquela região. Então isso é muito importante para a gente explicar à população, fazer com que a população entenda que o desfecho final, o resultado final é que a gente que o paciente chegue ao hospital, né, no tempo, rapidamente, num hospital preparado. Então, dentro dessa fase do tratamento que a gente está discutindo, qual que é o nosso objetivo? Qual que é o objetivo da saúde pública? É que o paciente chegue rápido, a partir do momento que acontecem os sintomas, num hospital preparado. É isso. E o que seria esses sinais e sintomas que a família vai ver, que quem está perto ali vai ver? Pronto. Então, a partir dessa necessidade final, a gente precisa de criar uma política pública e uma política global, né? Não só pública, mas também com a ajuda de todas as iniciativas possíveis para que isso ocorra. E como é que a gente faz isso? Primeiro, com a conscientização da população dos sinais e sintomas do AVC.
que um paciente com perda de força de um lado do corpo, dificuldade de fala, alteração súbita de equilíbrio, perda súbita de um lado da visão, dificuldade de andar, alteração de sensibilidade de um lado do corpo, tentar falar uma coisa e falar outra, um sinal focal neurológico que acontece de forma súbita em um paciente não acompanhado de dor, tá? Mesmo não acompanhado de dor, é muito importante falar isso, porque você imagina só, se você está com o seu pai de 70, 80 anos e ele começa a ter uma dor no peito. Ele bota a mão no peito e começa a sentir um aperto e tal. Todas as pessoas no mundo têm a clara noção que isso é uma emergência médica, tá? Todo mundo sabe disso. Todo mundo vai levar esse paciente para um pronto-socorro. Não precisa nem ser idoso assim. Não precisa nem ser idoso. Agora, um paciente de 70, 80 anos, que está falando um pouquinho mais enrolado, está com a boca torta, às vezes tá em casa à noite, né? Cai um pouquinho da comida. É muito comum as pessoas falarem assim, acho que ele tá meio cansado hoje. Tá sonolento. Tá meio sonolento, né? Vamos deixar ele dormir, né? E amanhã a gente vê como é que ele vai ficar. Então, assim, a ausência de dor, diferente do infarto, dificulta a noção populacional da emergência médica. Isso é um fato, não tenha dúvida nenhuma. Isso está mudando, tá? Graças a diversas campanhas de conscientização que a gente passou e vem passando, e também graças à própria evolução do tratamento. Há 20, 30 anos atrás, não tinha o que fazer com AVC. Botava no cantinho, dava um soro e esperava melhorar ou piorar, ou esperava acontecer os sintomas. Hoje não. Hoje a gente tem terapias específicas que modificam. E eu não tenho dúvida nenhuma que esse ponto de conscientizar a população é o ponto mais difícil, tá? Atingir a massa populacional da necessidade de urgência é o ponto mais difícil, mas depois tem outros dois pontos muito importantes. O segundo ponto é que você tem um serviço de atendimento móvel preparado para poder receber essa informação. A pessoa tem que reconhecer. E o que acontece hoje na maioria das vezes? Leva por uma UPA. Primeiro já não reconhece, né? Mas quando reconhece... Já acha que pode esperar. Acha que pode esperar. Mas a partir do momento que reconhece, muitas vezes o paciente leva para os familiares levam para uma UPA, bota no carro e leva para um hospital qualquer. E não é assim que funciona. O serviço ele tem que ser organizado, tá? Qual que é a conduta correta? A partir do momento que você reconhece um sintoma de AVC, é você ligar para o SAMU 192 ou para o serviço de atendimento móvel da sua operadora de saúde. Porque aí, o que acontece nesse momento? A pessoa, você ligou lá, olha, meu pai está aqui com a perda de força no lado esquerdo com a boca torta. Então, o operador de saúde ele vai receber o telefonema, vai vai reconhecer os sinais e sintomas, porque o serviço de atendimento móvel, a base do serviço de atendimento móvel, ela tem que ser preparada e treinada para isso. E são treinados hoje em dia. Aqui no estado nós temos, no Espírito Santo, né, um excelente exemplo de um serviço de atendimento móvel muito bem treinado, muito capacitado, para direcionar o paciente para o local correto. Lembrando que no Espírito Santo nós temos SAMU em todas as cidades. Tá? Interessante a gente essa tem o SAMU aí, em todas as cidades. E aí o serviço de atendimento móvel, ele não só direciona emergencialmente, que o SAMU sabe que é uma emergência, uma unidade para ir lá avaliar o paciente, como também, a partir do momento que a unidade chega no local e percebe que há realmente os sinais e os sintomas de AVC, ele entra em contato com o hospital correto,
né, para que o hospital correto esteja preparado para receber aquele paciente. Então, quando o paciente chega no hospital correto, que é um serviço especializado de atendimento de AVC, de referência para AVC, o hospital vai estar de portas abertas esperando o paciente e tudo vai acontecer dentro do mais rápido tempo possível. Lembrando que a partir desse momento de atendimento, nós já temos então os dois mais difíceis pontos da cascata de atendimento de urgência realizados, que é ao reconhecimento da população e a ação correta, que nós conversamos. 2, a existência de um serviço de atendimento móvel preparado e qualificado para direcionar o paciente para o hospital correto. E o terceiro ponto dessa pirâmide de atendimento ao AVC agudo é o mais fácil, tá? Que não é fácil também. Mas é o menos difícil, que é você ter um hospital preparado para o atendimento de AVC. O hospital tem que ser organizado para o protocolo de AVC. Isso. Tem que ter um neurologista especializado de plantão, tem que ter uma rotina de atendimento, tem que ter protocolos integrados, tem que ter uma unidade de AVC, tem que ter a capacidade de realizar trombólise venosa, tem que ter a capacidade de realizar trombectomia mecânica, tem que ter um neurocirurgião de sobreaviso ou de plantão, tem que ter um neurointervencionista de sobreaviso ou de plantão. Então, esse fluxo de atendimento também tem que funcionar. Então, assim, esses são os 3 pilares para a base do atendimento agudo do AVC. Por isso que não cabe você ter uma pessoa ali na sua casa, quer seja jovem, quer seja adulto, quer seja idoso, porque o AVC acomete pessoas de faixa etária diferente, você imaginar, achar um monte de coisa. Não. Vê o que está acontecendo, observa o que está acontecendo, identifica o que está acontecendo ali dentro disso que o Dr. Daniel Escobar deu de dica aqui para gente, que já é sabido, mas cabe informar cada vez mais para a população ficar ciente disso. Você identificou aquilo ali? Chama o serviço que vai fazer como se fosse uma triagem para aquilo e te direcionar para um serviço que, de fato, vai ter essa intervenção rápida, precisa, para minimizar sequelas, minimizar problemas maiores dentro dessa situação do AVC, né? É exatamente isso. Eu vou exemplificar um pouco para você entender, para todo mundo entender, como que funciona se você não fizer isso, tá? Interessante. Você vai, então, reconhecer, viu que o seu pai está estranho, você achou que ele não está normal. Então, você vai pegar ele, vai botar ele no carro e vai levar ele para uma UPA, próximo da sua casa, tá bom? Aí você vai chegar na UPA. Quando você chegar na UPA, você vai ter que pegar uma senha. Depois que você pegar a senha... E o tempo está passando. Depois que você pegar uma senha, você vai ser triado pelo enfermeiro. Ou triado por algum profissional de saúde. E depois vai receber um atendimento médico, que muitas vezes, na maioria das vezes, não é um médico que está acostumado com uma rotina de AVC. Se me colocarem numa unidade de pronto atendimento para saber reconhecer uma pré-eclâmpsia, dificilmente eu vou saber reconhecer, não é a minha prática do dia a dia. Eu sei reconhecer um AVC. A mesma coisa pode acontecer com um médico de uma outra especialidade que não está acostumado com a rotina de atendimento de AVC. Então, pode ser que ele não dê a devida urgência, embora a gente trabalhe na conscientização e na educação médica para que isso aconteça, para que aconteça um fluxo correto de atendimento. Mas vamos supor que ele perceba que muitas vezes os AVCs ainda são um pouco mais difíceis de reconhecer. Aí, então, o que ele vai fazer lá da UPA? Lembrando que as unidades de pronto atendimento não têm tomografia, não fazem trombólise, não tem unidade de AVC. Então, o médico da UPA ele vai, então, ligar para o SAMU. É isso que ele vai fazer. Aquilo que você deveria ter feito lá atrás, ele vai fazer. Aí o SAMU vai fazer a mesma coisa que faria quando estava em casa. Em vez de você dele ir buscar o paciente na sua casa, ele vai buscar o paciente na UPA. Isso se estiver dentro de uma janela específica de tempo.
na qual ainda pode-se fazer alguma coisa para modificar a evolução. Porque se o SAMU interpretar que já passou muito tempo, muitas vezes o SAMU nem vai lá buscar. Ele vai depender do transporte da própria UPA para ser direcionado para um hospital específico. Entendendo também que se esse colega médico que recebeu tem, como você bem disse, entender que aquilo ali pode ser alguma coisa ligada ao AVC e ligar para o SAMU, porque senão ele vai tentar resolver via achando outra coisa, que não é demérito nenhum para o profissional, isso. Não é. Apenas não é expertise dele. Não é. E é difícil, tá? Muitos AVCs são claros, não tenha dúvida nenhuma, que são fáceis. A pessoa que chega com uma perda de força no lado direito, com a boca torta, dificuldade de falar, todo mundo sabe que é um AVC. Agora, tem pacientes que chegam só um pouco mais sonolentos, uma fala mais enroladinha e tal, um idoso de 80, 90 anos. Não é tão simples de perceber. E a gente está ali diante de uma pessoa que possivelmente não tem a vivência prática disso, né? Então, isso atrasa o atendimento, sem dúvida nenhuma. É isso aí. Então, assim, cabe você que é familiar, né? Nós somos familiares na vida, né? Nós temos pais, tios, irmãos, vizinhos, amigos. Então, ficar atento a isso e ter a ação correta. E uma ação que não demanda muito. Ligar para o SAMU. Ligar para o serviço do seu plano de saúde, por exemplo. E essa triagem vai ser feita e vai ser conduzido da melhor forma. Esse é um assunto, de fato, que mexe comigo, porque se esse paciente não tiver todo esse tratamento muito bem ligado assim, ele vem muito mais complicado para a fonoaudiologia, né, Daniel? Ele vem um paciente com muito mais sequelas às vezes que a gente não vai conseguir reverter, sendo que talvez dentro da janela desse tempo a gente conseguiria reverter em uma terapia, em um atendimento ali, trazer de novo a fala, a deglutição desse paciente. Então, até pensando já na ponta, que é onde eu estou, para reabilitar esse paciente, eu pego um paciente também com menos sequela ou com uma sequela menos grave, né? Exatamente. Como a gente costuma dizer, tempo é cérebro. E cérebro, a repercussão do cérebro é funcionalidade. E a funcionalidade na deglutição, a funcionalidade na fala, a funcionalidade no deambular, no fazer as coisas do dia a dia, tudo isso está diretamente envolvido com o tempo que o paciente vai demorar para ser atendido, se ele vai ou não ser direcionado para um hospital capacitado para poder realizar as terapias que podem modificar a vida dele. É isso aí. E conte com a fonoaudiologia, né, pós essas situações e essas alterações, né, de algum familiar seu ou alterações que você mesmo tenha, conte com a fonoaudiologia, porque fono pode mais. Com certeza. Agora, eu quero seguir para um assunto que eu acho que tem sido, assim, muito importante trazer. E quando eu tenho assistido, né, sou sua seguidora no Instagram e vai estar aqui, ó, as redes sociais, tanto do Fono Pode Mais como do Dr. Daniel Escobar. E é muito interessante o seu Instagram, porque ele traz pra gente, né, eu enquanto profissional da área da saúde, eu enquanto essa equipe multidisciplinar que trabalha diretamente com a neuroreabilitação, com os neurologistas, eu tenho ali muita informação, avalio uma pessoa que é totalmente leiga, o quanto que você está ajudando pessoas com sua rede social. E um assunto que você tem trazido ultimamente na sua rede social, que tem falado bastante comigo e eu acho que com muita gente, eu tenho visto a interação das pessoas com você, é sobre enxaqueca. Esse assunto é o seguinte, para mim, eu fiz no nosso checklistzinho ali do que a gente ia falar, eu pensei, enxaqueca, conviver, como tratar, como evitar. Eu tenho que conviver, eu tenho que aceitar, eu tenho que viver e conviver com essa enxaqueca, com essa dor de cabeça, sendo que é sabido que dor não é normal, né? Então fala aí para mim, por favor. A gente costuma dizer que na verdade, a enxaqueca não é uma doença que tem cura, mas ela tem tratamento.
e sentir dor não é normal. Então eu aí por diversos anos vendo aí os pacientes seguindo um modelo de tratamento no qual eles buscam sempre aliviar o sintoma no momento que o sintoma vem, né? Tomando analgésicos para dor, fazendo abuso de analgésicos, né? Existe uma condição que perpetua a dor, que é o chamado abuso de analgésico, né? Que a pessoa que toma mais de 2 comprimidos para dor por semana já faz abuso de analgésico. E quando a pessoa ela busca um atendimento, isso reflete bastante a própria visão da pessoa. Ela já busca querendo um remédio novo. Uhum. Ela já tomou o Cefalívia, ela já tomou o Sumax, eu vim aqui buscar um remédio novo. E isso mostra o entendimento da população sobre a dor, que não é assim que funciona. Então, o primeiro passo que a gente faz, que eu faço no consultório e que eu busco trazer aos meus pacientes é fazer um entendimento do que é enxaqueca. A enxaqueca é uma doença comportamental, tá? Que a pessoa não escolhe se tem ou se não tem. Tem características genéticas, não tenha dúvida disso, mas tem características relacionadas ao estilo de vida da pessoa. E a modificação do estilo de vida, aliado à onde a gente trabalha alimentação, exercícios físicos, sono, eventualmente terapias comportamentais, a prática de terapias como mindfulness, yoga, tudo isso associado a uma nova rotina alimentar, sono, hidratação, exercício físico, isso sim é a base do tratamento. Essa é a base do tratamento. O uso de medicações, né? E aí a gente pode dividir as medicações em abortivas e profiláticas. O que é isso? Uhum. A medicação abortiva é para tirar a pessoa da crise. E a profilática é para evitar que tenha crise. Sem dúvidas funciona, tá? E são necessárias, principalmente as profiláticas. Ou seja, você vai tomar um remédio para evitar de ter a dor. Elas são necessárias, mas é a cereja do bolo. A pessoa tem que entender, tem que se colocar como protagonista do tratamento. Uhum. Ela é responsável pelo tratamento. É ela que tem que parar com o abuso de analgésico, é ela que tem que se hidratar mais, é ela que tem que fazer exercício físico, é ela que tem que dormir bem, é ela que tem que fazer processos ativos para que sua rotina se modifique. A rotina é a base do tratamento. Não pode ficar em jejum prolongado, não pode dormir muito, não pode dormir pouco. E outra coisa muito importante é a pessoa saber olhar para ela mesma e identificar os gatilhos. Uhum. Mas a minha rotina é muito complicada e tal. É por isso que nós temos hoje dispositivos que já são utilizados há muito tempo e validados na literatura, que são os diários de cefaleia, onde a pessoa ela consegue registrar por meio de um aplicativo de celular, como começou a dor dela, quanto tempo durou a dor, onde doeu, se ela comeu alguma coisa antes, se ela dormiu bem naquela noite. Então aquilo lá fica registrado dentro de um aplicativo e dentro desse aplicativo a pessoa consegue gerar um relatório e encaminhar para o neurologista que está acompanhando o caso dela. Então isso ajuda, isso cientificamente é provado que ajuda no tratamento. Então, é uma arma a mais que nós podemos utilizar no tratamento da enxaqueca. Quando você diz o tratamento profilático, o medicamento profilático, essa pessoa, aliado, né, e isso precisa ficar bem claro, que são vários fatores defendidos por você que, para a enxaqueca, para a prevenção da enxaqueca, é muito importante, como prevenção para várias outras coisas, que é atividade física, boa alimentação, sono e tudo mais. Mas quando você fala do medicamento profilático, a pessoa vai fazer uso desse medicamento diariamente? Perfeito. Essa é uma questão muito pertinente que eu acho que com o tempo eu percebi a necessidade de explicar isso para todas as pessoas, porque se confunde muito.
o tratamento ele é dividido em abortivo e profilático. Uhum. O que é o abortivo? Poxa, eu tô com dor aqui agora, eu vou tomar, então, um anti-inflamatório, um analgésico, né, para tirar a dor. Aquela dor. E esse é a forma de tratamento que o modelo de saúde que nós vivemos ensinou as pessoas. Uhum. É assim que funciona. Tô com dor, tomo Tô remédio. com dor, vou ali e tomo um remédio. E só que da mesma forma que esse foi o modelo que foi ensinado, é esse mesmo modelo que construiu a sua relação atual com a dor. A pessoa que está Interessante. com a dor, ela vem fazendo isso e sente dor todos os dias. Então é preciso colocar e explicar para ela que isso não está funcionando. Então, se eu chegar com uma pílula mágica, seja ela ou não diferente do que ela está usando, e propor o mesmo tratamento, eu estou fazendo a mesma coisa que ela vem fazendo a vida inteira. E se você quer buscar um resultado diferente daquilo que você está encontrando, você tem que fazer alguma coisa diferente. E aí que entra todo o conceito do tratamento profilático, que, como a gente já conversou, ele é baseado em um modelo integrado de atendimento, né, num método integrado de atendimento. E claro, tá, existem medicações profiláticas. O que são essas medicações profiláticas? São medicações que você vai tomar todos os dias. Não importa se você tem ou se não tem a dor. O objetivo dessas medicações não é tirar a dor naquele momento, é evitar que você tenha dor. Uhum. Evitar que você tenha dor. E elas demoram 10, 15 dias para começar a fazer efeito. E isso gera um resultado que é, em vez do paciente ter dor e tomar um remédio, eu estou propondo para ele que ele vai fazer um determinado esforço, que eventualmente nos períodos iniciais ele pode sentir um pouco de dor, um pouco mais de dor, mas que como resultado final eu estou propondo que ao invés dele sentir dor e tomar medicação, nós vamos reduzir a intensidade e frequência das suas crises de dor de cabeça, tentando deixá-las as menores possíveis. Então, é muito melhor que o paciente não sinta dor do que ele sinta dor e toma medicação. E você disse, quando a gente estava em off, antes de começar o nosso podcast, você disse que, e você falou mais ou menos um pouco aqui, mas eu queria que você falasse mais sobre isso, porque isso é uma informação interessante para o nosso ouvinte. O uso de analgésico intensifica ou agrava as dores, ou traz mais dores, alguma coisa assim que você falou para mim. Justamente, né? A construção dessa metodologia de tratamento que as pessoas fazem, de tomar analgésico, faz com que em determinado momento da vida da pessoa ela fale assim, poxa, eu tenho uma festa para ir. Eu sei que eu vou tomar um vinho. Né? Então, eu já vou tomar dipirona antes de eu tomar o vinho. E isso vai condicionando o seu corpo para que fique, de alguma forma, dependente do uso de analgésicos. E a ausência de tomar a medicação, né? E muitas vezes medicações que são combinadas com cafeína, com analgésicos que não são os melhores possíveis, com relaxantes, faz com que o seu corpo sinta dor. Então você vai tomando a medicação cada vez mais, apenas para sanar uma necessidade do seu corpo. E isso é especialmente verdade e mais grave ainda quando a gente está falando de opioide. E aí é muito comum a gente ver no consultório paciente que toma tramadol, codeína, né? Às vezes morfina. Isso é muito comum e causa um tipo de dependência muito grave. Muito grave. Então, a pessoa que tinha uma enxaqueca, que já não é um problema simples, ela acaba se envolvendo num problema que eu considero que seja maior, que é o abuso de analgésicos relacionados, nesse caso, a opioides, que é um problema de saúde pública gravíssimo no Brasil e no mundo. É muito difícil de tratar. Então, esse abuso de analgésicos cronifica a dor. A gente chama de cefaleia rebote por a pessoa não estar em uso do analgésico.
E a realidade é uma só, que a gente estrutura uma fórmula para que a pessoa pare, reduza os analgésicos, mas é importante que a pessoa saiba que ela vai passar por um período de dificuldade, um período de dor pior. Muitas vezes é necessário até internar aos pacientes para que eles retirem os analgésicos. Eu costumo evitar ao máximo esse tipo de situação, mas isso acontece. Então, mas, por outro lado, eu costumo conversar com os meus pacientes e explicar para eles que o fato deles saber que ele vai passar por um período de dor mais difícil e que depois, no médio prazo, eu não estou falando de longo prazo, estou falando de 15, 20 dias, 30 dias, ele vai conseguir melhorar isso e viver uma vida com menos dor de cabeça, com uma intensidade e frequência de dor de cabeça menor, isso o motiva para que ele consiga buscar força para vencer esse desafio. Porque é um desafio, não é fácil, é importante estar do lado, conscientizar, mas o fato dele saber que ele vai passar por um momento difícil e que isso vai melhorar, ajuda no tratamento. Então eu costumo sempre motivá-los nesse sentido. É uma expectativa, né? É. Eu tô passando por isso, mas eu sei que vai passar. Exatamente. E existem mecanismos farmacológicos, armas farmacológicas que nós podemos utilizar para minimizar esses efeitos, tá? Então a gente utiliza das medicações que estão disponíveis para seguir um planejamento para poder retirar. Obviamente existem graus mais difíceis de tratamento, né? O opioide sempre é difícil a retirada, né? O paciente que faz uso crônico de tramadol fica dependente daquilo e aquele medicamento já não faz efeito mais. Não faz mais efeito. Não faz mais efeito, causa rebote e mais do que isso, trazem os efeitos colaterais relacionados ao abuso das medicações, analgésicos, dor no estômago, problema nos rins, os anti-inflamatórios, tudo isso o paciente está sujeito a ter. E eu acho que esse é um assunto tão assim importante a gente bater nessa tecla, a pessoa se conscientizar que dor não é normal. Não tenho que conviver com aquela dor, a não ser num direcionamento terapêutico que o meu médico está fazendo comigo de você vai conviver com essa dor por um tempo, que às vezes tem como mais ou menos imaginar qual vai ser esse tempo, 15 dias, 20 dias, um mês, mas essa é o tratamento para a gente desmamar de algum medicamento que a pessoa estava fazendo uso de forma exagerada, mas eu não tenho que conviver com essa dor, né, Daniel? Exatamente. Sentir dor pode ser comum, mas não é normal. Tá? Então, a gente criar um mecanismo de conscientização do paciente para que ele... A primeira coisa, na verdade, é o paciente entender isso. Depois que ele entende, ele tem que querer parar, querer mudar. O próximo passo, então, é ele tentar. E daí para frente, é ele conseguir. Mas, assim, se a gente quer buscar outro fato motivacional, quando o paciente... Porque tem muita gente que nem busca atendimento de saúde. Antes disso tudo, tem que não buscar o atendimento de saúde. Tem que ficar em casa só tomando analgésico. Então, assim, quando ele busca o atendimento de saúde e ele busca entender o que está acontecendo, ele se propõe a escutar isso, ele já deu o passo mais importante, mais difícil. Entendeu? Daí os próximos passos, que é compreender e tentar, não são tão mais difíceis. Eu diria que tentar também seria um obstáculo. E conseguir é a batalha final. É a vitória, né? É a vitória final. É a vitória. Então, no caso, para deixar bem claro para os nossos ouvintes aí, no caso de enxaqueca, a gente deve procurar a ajuda de um médico, em especial um neurologista? Justamente. Existem hoje em dia áreas específicas de atendimento, né? Tratar dor de cabeça é uma especialidade do neurologista. Então, é com certeza o profissional capacitado que pode orientar de forma correta como você fazer o tratamento dos pacientes, como você pode melhorar o estilo de vida dos pacientes, o que você tem que buscar de errado no tratamento que o paciente está feito e como você pode ajudá-lo da melhor forma possível. Sentir dor, como eu disse, não é normal.
É comum, infelizmente, mas é nosso dever, é nossa busca, né, é tentar conscientizar o paciente de que é possível modificar essa história de dor de cabeça da vida dele. E a gente percebe aqui nessa conversa, nesse bate-papo, e eu acho que com certeza tem muito mais coisa que você pode passar, só que aqui a gente quer usar o nosso tempo para levar mais informação possível. E eu acho que você tem mostrado ali na sua rede social o quanto você pode ajudar, o quanto você está engajado em ajudar e tem conhecimento para isso. E isso vai virar um curso para a gente, isso vai virar mais informação, a gente vai ter acesso ao Dr. Daniel Escobar falando disso com mais clareza para os leigos, para pessoas que sofrem dessa questão? Com certeza. Eu acho que essa vivência que eu tive nos últimos 10, 12 anos de tratamento me fez buscar uma forma de poder atingir o maior número de pessoas, de poder ajudar mais as pessoas. E baseado nisso, né, eu consegui juntar tudo que eu acho de melhor no tratamento da enxaqueca e criar o que eu chamo de método estruturado de eliminação das dores. Que legal. Que nada mais é do que uma metodologia baseada nas melhores evidências científicas que eu juntei tudo que tem de mais alta eficácia no tratamento de medidas comportamentais, exercício físico, alimentação, sono, dieta, jejum, quando você deve fazer, se não deve, quais tipos de alimento, enfim, tudo relacionado à modificação do seu estilo de vida que pode melhorar a sua qualidade. Também vou discutindo medicamentos, quais são os tipos de medicamentos, quais são os tipos profiláticos, abortivos, quando você deve utilizar, quais são os efeitos colaterais, tudo isso eu juntei, né, e criei um curso, né, que eu chamo que eu Dominando a Enxaqueca. Que interessante esse nome. Eu vou estar fazendo uma aula ao vivo, onde eu vou explicar um pouco desse método e explicar como funciona esse curso. E já vou dar dicas importantes para ajudar você a diminuir a intensidade e frequência das suas crises de dor de cabeça, que é justamente esse o objetivo do curso: reduzir a intensidade e frequência das suas crises de dor de cabeça, para que você possa aproveitar a sua vida com o que realmente importa, livre dos analgésicos. E livre de dores. Livre de dores. Então tem como a pessoa não ter mais a bendita dor de cabeça, a bendita enxaqueca. Com certeza. Ou maldita, né? Daniel, a nossa proximidade ali junto com pacientes que você encaminha para mim, e além dos pacientes pós-AVC, a gente já trabalhou muito junto com pacientes com demências, né? Com doenças neurodegenerativas e, em especial, com demências, quer seja demência vascular, quer seja o Alzheimer. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, até por conta de... A gente, com certeza, nossos ouvintes são pessoas ou cuidam de alguém ou tem alguém na família que pode estar já seguindo os passos de alguns sintomas, né, alguns sinais de demência. E aí eu queria ir além. Se eu, por exemplo, eu tenho 51 anos. Meu pai faleceu com doenças, com doença cardíaca, e já minha mãe tinha um quadro de demência na história dela. Na época, então, não se fechou um diagnóstico se ela era uma demência vascular, se era um Alzheimer, e minha mãe veio a óbito, teve uma trombose, e enfim, complicou e veio a óbito. O que a gente pode dizer para essas pessoas que têm casos de demência na família? Vamos partir desse princípio primeiro. Vamos caminhar, começar costurando por isso. Alguém que tem casos de demência na família, quer seja o Alzheimer ou qualquer outra demência, essa pessoa, existe fator hereditário, existe fator genético, existe chance que essa pessoa tenha também? Essa pessoa pode evitar? Fala pra gente. É um tema muito comum, né? Eu acho que com a nossa mudança da pirâmide etária, a presença dos idosos
na nossa sociedade está cada vez maior. Se a gente for hoje em dia numa fila de aeroporto, de avião, a gente vai ver que a fila do preferencial, ela acaba sendo maior É até, verdade. né? Eu acho que não tenho dúvida nenhuma que daqui a uns anos tem que subir essa idade de 60, até porque tem muita gente com 60 anos, eu espero chegar assim também aos 60, que tá muito bem. Mas enfim, então eu acho que as demências, de uma forma geral, elas são doenças que vão estar cada vez mais presentes na nossa sociedade. E reconhecer isso, reconhecer os fatores de risco, os sinais, os sintomas e o tratamento adequado é fundamental para o entendimento, para modificar a evolução. Então, assim, existem fatores genéticos que estão relacionados aos quadros demenciais. Tá? Existem genes específicos relacionados aos quadros de demência de Alzheimer e existem fatores de riscos muito bem conhecidos relacionados tanto à demência de Alzheimer como também à demência vascular. E aí eu também acabo incluindo também a demência mista, que é uma mistura de Alzheimer e demência vascular, que sem dúvidas nenhuma, esses três tipos de demência juntos são os 3 tipos mais prevalentes, que ocupam a imensa maioria dos quadros demenciais no mundo hoje em dia. E aí, eu converso sempre com os meus pacientes, que muitas vezes chegam no meu consultório e falam, olha, o que eu posso... Muitas vezes eles chegam querendo fazer um teste, um exame para saber se tem demência ou não. Até agora, porque agora nós temos um exame novo, um exame de sangue, que já ajuda a detectar Alzheimer, né, em muitos pacientes. E aí eu falo sempre para eles o seguinte, o mais importante do que você fazer esse exame, que não tem indicação de ser feito em pessoas saudáveis, tá? É você transferir essa energia sua de preocupação, que eu acho válida, para medidas que vão efetivamente e com base científica modificar a evolução da sua doença. Tá? Evitar a evolução para essa doença. Então, quais são as medidas que a gente sabe que previnem os quadros demenciais? Essa pergunta é muito importante e eu converso sempre com os meus pacientes. Então, basicamente, 6 coisas ajudam você a prevenir os quadros demenciais. Anota aí, gente, né? 6 coisas. 5 coisas, perdão. Prática regular de exercício físico, e aí eu incluo tanto atividade aeróbica, cardiovascular, quanto atividade anaeróbica. O fortalecimento da musculatura de membros inferiores está diretamente relacionado à prevenção de quadros demenciais. Segundo, a alimentação. A dieta do Mediterrâneo, rica em fruta, verdura, legume, peixe, pouca carne vermelha, bastante azeite. Tá? 3, o sono adequado. Dormir em horários fixos, evitar a apneia do sono, tratar a apneia do sono, ter uma noite de sono reparadora, você tem uma liberação hormonal adequada, você consegue melhorar a qualidade da sua memória. Então, esse é um fator muito importante. 4, manter o seu cérebro em atividade. E aí, sempre que eu falo manter o seu cérebro em atividade, a família fala assim, mas ele faz muito caça-palavra. Ou faz muito joguinho, né? Faz muito palavra cruzada. Aí eu tô falando, né, com um professor universitário com pós-doutorado aposentado que tá fazendo caça-palavras. Eu falo assim, não, isso não faz sentido nenhum. Não é disso que eu tô falando. Eu tô falando de sair da sua zona de conforto intelectual. Tô falando de você... Você que um professor de matemática ou um médico, né? Eu tenho muitos pacientes médicos. Eu tô falando de você ir aprender um idioma novo, estudar francês, estudar italiano. Tô falando de você aprender a tocar um instrumento musical novo, aprender a tocar piano. Outra atividade. Entendeu? Ler um livro de história, entendeu? Ler algo diferente, mexer, uma coisa que eu digo muito também, aprender a mexer num dispositivo de tecnologia, mas eu fico no WhatsApp. Não é disso que eu tô falando. Pega o seu computador, vai aprender a entrar num site, fazer uma pesquisa, usar o PowerPoint, utilizar um outro aplicativo. Isso não é para mim, isso é pra gente mais nova. Não, isso é para você sim. A capacidade de aprendizado é uma característica que o ser humano tem que o difere dos demais. E mais do que isso, a capacidade de mudar de opinião.
perceber que você estava errado em determinado assunto, escutar uma opinião, entender sua opinião e mudar seu aprendizado, mudar sua opinião em relação àquilo. Mudar a rota do que você está fazendo. Isso é uma característica muito importante. E quinto, e não menos importante, é você não acreditar em picaretagem. Não existe pílula mágica. Não existe pílula mágica. Não existe nenhum remédio que vai te deixar mais inteligente, a pílula da sabedoria, as medicações milagrosas. Muito embora nós vivemos sem sombra... Até pouco tempo atrás, as medicações que tratavam os quadros demenciais, Alzheimer e demência vascular, elas melhoravam os sintomas do paciente. Melhoravam um pouco a performance de memória em alguns casos, melhorando, mas não, de forma alguma, evitavam a progressão da doença. Tá? Não existia nada em relação a isso. Em 2023, nós tivemos certamente um ano que foi um grande marco para o tratamento das doenças demenciais, dos quadros demenciais, que foram lançados trabalhos, foram aprovados medicações, inclusive pelo órgão regulador americano, que é o FDA, que são medicações que atuam diretamente na base molecular da doença. E essas medicações, elas freiam a evolução da doença. Não estou falando de recuperar aquilo que foi perdido, mas estou falando de algo novo, que você freia a evolução da doença. São medicações que ainda têm vários problemas metodológicos, muitos efeitos colaterais, mas que, sem dúvidas nenhuma, representam um marco na evolução do tratamento dos quadros demenciais. Daniel, essas dicas suas aí, eu acho que veio para acrescentar muito ao nosso podcast. Porque você foi muito claro na pontuação de cada uma delas. E, em especial, eu olhei para a sua dica 4 e eu me atenho a ela porque, às vezes, esse avanço de muitas coisas, principalmente quando você bem colocou da tecnologia, as pessoas se acham incapazes de mexer com algumas coisas que, às vezes, seu filho, seu neto... Eu tenho filha jovem, eu tenho uma filha de 28 anos, que é uma médica, eu tenho uma filha de 24 para 25, que trabalha comigo aqui no podcast, ela é formada em Direito, ela está fazendo Psicologia agora. Então, assim, são duas jovens dentro da minha casa que mexem com coisas que, às vezes, eu me acho incapaz de mexer. Né? Eu estou falando de mim, que sou uma pessoa extremamente ativa, busco conhecimento, sou para frente mesmo, de querer fazer, de querer aprender. Mas aí eu olho para aquilo e falo assim, eu quero aprender isso, eu não vou conseguir aprender isso. E elas, principalmente a mais nova, que você conheceu, ela quer me ensinar, eu falo assim, não, Mimi, não quero aprender não vou conseguir. Não... Tipo, eu vou para aquilo que é minha zona de conforto. Exatamente. Né? Vou fazer minha leitura, vou buscar o meu conhecimento dentro da área da saúde e tudo mais. Outro idioma, por exemplo, que você bem colocou, né? As minhas duas filhas, principalmente a mais nova, ela fala um inglês fluente, a mais velha também fala muito bem inglês, tem muita facilidade com novos idiomas. Mamãe ia falar, não vou conseguir aprender outro idioma. Então, assim, às vezes a gente se coloca num lugar em que você acha que é só ali e você deixou muito claro isso, em especial para mim, que não, eu tenho que buscar. Por quê? O meu cérebro, de fato, é um cérebro ativo, eu me considero uma mulher inteligente, mas dentro daquilo que eu já sou, eu tenho que buscar outro. Exatamente. Né? Então, isso eu já sei, isso eu já aprendi, isso eu já executo bem, isso eu já aprendo com facilidade. Eu vou ler um artigo, eu domino muito bem, eu faço uma leitura muito rápida num artigo científico, mas vou ler sobre outra coisa, eu vou ter mais dificuldade. Então, é exercitar. Então, eu amei essa dica sua e eu tenho certeza que os nossos ouvintes amaram também e colocar em prática, né? Aquilo que já é sabido para qualquer outro, que é a atividade física, não só o aeróbico, mas também a musculação e tudo mais, a alimentação, mas esse exercício, porque isso é muito comum. Inclusive, quando eu vou trabalhar com um paciente demenciado, a família já vem logo mostrar para mim que ele faz palavra cruzada, né? Então, quer dizer, uma pessoa que sempre foi, né? Sempre leu, sempre foi inteligente, cara, ele vai pegar uma palavra cruzada, ele vai fazer muito rápido. Minha mãe, que já no fim de vida
foi diagnosticado com algum tipo de demência, foi percebido algum tipo de demência, minha mãe vivia fazendo a palavra cruzada. Mas minha mãe sempre foi uma mulher muito inteligente, uma mulher que tinha sua formação, tinha estudo, e aquilo não foi não era o que ela mais precisava, né? Mas lembro da minha mãe falando: não, isso eu não vou conseguir fazer, isso eu não vou aprender, né? Então, é nesse lugar que a gente tem que colocar a nossa mente para trabalhar. E você foi muito fera nos seus 5 pontos aqui. Eu acho que é isso mesmo. Eu pessoalmente, eu tenho tanta raiva de palavra cruzada que eu nem faço. Até porque eu acho que um cara com a mente brilhante que você tem, você vai pegar a palavra cruzada, você vai zerar ela tão rápido, você vai falar assim, isso aqui não é estímulo pra mim, nada. Não, tô brincando. Mas tem um pouco disso, né? A pessoa lê tanto, aquilo ali você vai fazer, como diziam os antigos, com o pé nas costas, né? Agora, essa questão aí da nossa mente, né, dos nossos neurônios aí, eu vi um stories no seu Instagram há pouco tempo, você falando sobre sequelas neurológicas do Covid. Uhum. A memória foi, de fato, atacada, atingida? Ficou como sequela aí para quem foi convidado? O que acontece é o seguinte, essa também é uma queixa bastante comum no consultório, e agora a gente vem observando que vem diminuindo um pouco, mas ao mesmo tempo que vai diminuindo, a gente vê que ainda existem algumas pessoas e as pessoas que estão com essa sequela, né, estão um pouco de memória ruim, não acho que estão tendo o mesmo rendimento, estão cada vez mais preocupadas, porque já passou muito tempo, né, já era para ter melhorado. Uhum. E o que acontece é que o Covid é uma doença pró-inflamatória e pró-trombogênica, como a gente sabe. E essa inflamação, essa liberação de fatores pró-inflamatórios, ela causa, ela consegue penetrar no cérebro, passar pela barreira hematoencefálica e de alguma forma atingir regiões cerebrais específicas relacionadas à memória. E a gente sabe hoje em dia que quanto mais grave o Covid foi na pessoa, maior a chance disso realmente acontecer. Sim. E isso causa sequelas em áreas responsáveis por diversas funções, dentre elas a área da memória e da capacidade de execução, né? O planejamento executivo das tarefas. E isso é o responsável não por uma redução do cérebro. A gente viu que recentemente teve um trabalho publicado na Nature que mostra justamente isso, que os pacientes eles tiveram comparados com os que não tiveram o Covid, tem esse sintoma, né? O que a gente chama de brain fog, o que a gente pode traduzir para névoa cerebral, né, que ficam um pouco confusos, um pouco aéreos, a velocidade de processamento de informação, a velocidade de processamento de informações está um pouco mais lento, a capacidade de execução de tarefas não é mais a mesma. Houve uma redução do tamanho do cérebro nessas regiões, nessas pessoas. Então, isso corrobora que há sim uma atividade inflamatória presente no cérebro que traz alterações estruturais e são responsáveis pelo que está acontecendo. Do ponto de vista de tratamento, embora estamos estudando alguns medicamentos que podem ser direcionados especificamente para esse tipo de alteração, mas a gente ainda fica na área de terapia neurocognitiva, estímulos, como a gente já discutiu antes, e eventualmente medicações que aumentam níveis de determinados neurotransmissores que a gente vê também que podem estar alterados nos pacientes pós-Covid, como a serotonina e a dopamina. Então, medicações que mexem nesse eixo costumam ajudar um pouco os pacientes também. E eu quis trazer isso porque vi ali você bem colocando na sua rede social, mas tem sido mesmo no dia a dia corriqueiro, pessoas, né, que tiveram o Covid, falar de perda de memória, falar às vezes até paladar que não voltou ainda e já teve tanto tempo, e olfato que não está, percebe-se que não está do mesmo jeito. E o Covid, assim, né, ele veio em 2020, muita coisa desconhecida e tal, mas só que hoje já se tem muito estudo clareando isso para a gente, né? Do que pode acontecer, do que aconteceu, do que é possível sequela mesmo de Covids graves e às vezes
não tão graves da pessoa ter ficado mesmo, né, numa UTI, o que for, mas deixado algumas sequelas. E isso é muito ruim, né, para o dia a dia da pessoa, quando ela percebe que algo que ela tinha tão precioso para ela como a memória, ela perceber que tem falhado, né? Justamente. Muito essa. Eu acho que além de... A gente pode dividir isso em 2 grupos, né? Essas questões cognitivas de uma forma geral, né? No grupo de pacientes mais jovens e no grupo de pacientes um pouco mais idosos. Nos pacientes mais jovens, essa queixa ela é um pouco menos comum, mas em alguns pacientes ela é muito importante, porque eles não conseguiram recuperar 100% da sua capacidade cognitiva, eles não têm mesmo rendimento no trabalho, ele não consegue, eles têm dificuldades de relacionamento por conta dessas questões que a gente discutiu, velocidade de processamento de informações um pouco mais lento, capacidade de raciocínio, processamento de informações, né, a função executiva, a própria memória de curto e longo prazo, tudo isso existem indícios de que em alguns casos de COVID eles podem estar prejudicados mesmo nos pacientes mais jovens. No caso dos pacientes mais velhos, isso se torna mais importante ainda. Por quê? Porque junto com as alterações neurológicas inflamatórias que houveram com a doença, causadas diretamente pelo estado pró-inflamatório do COVID, houve uma situação social que foi os pacientes ficarem muito tempo dentro de casa, com a solidão muito grande, Sim. sintomas depressivos associados, fobia, ansiedade. E soma-se, então, um estado pró-inflamatório com uma situação social, com o próprio envelhecimento, e isso, sem dúvidas nenhuma, aumenta a chance do paciente evoluir para um quadro demencial. Então, são consequências mais diretas e que pegam um número maior de pacientes. E o que pode ser feito? Acaba que esses pacientes acabam recebendo tratamento da mesma forma com medicações que modulam essas vias de transmissão e acabam recebendo um diagnóstico de um quadro demencial. E aí a gente acaba introduzindo medicações e medidas comportamentais específicas para os quadros demenciais. Uhum. O Covid ele trouxe um olhar diferente para a humanidade, né? Sem quer dúvidas. seja pesquisar, quer seja conviver, quer seja aprender, quer seja se policiar para muita coisa e avançar de outra forma, né? Daniel, ficamos aqui, batemos um papo de 1 hora, né? Foi um prazer. Falamos de muita coisa e eu muito feliz por você ter aceito o convite. Com você eu sempre aprendo, com você eu sempre tenho muito prazer de trabalhar. Agradeço por cada telefonema que eu recebo de paciente, que a pessoa fala assim, eu sou paciente do Dr. Daniel Escobar, ele me indicou você. É um prazer. Eu me sinto muito orgulhosa por isso, porque sei que ser vista por você como uma parceira para reabilitar seus pacientes é honra e é mérito para mim, porque, de fato, você é uma pessoa que é referência na sua área e eu te admiro bastante. E aí, para terminar, eu quero que você faça suas considerações finais. Vai ficar aqui as redes sociais do Dr. Daniel Escobar. Não esqueça que ele vai lançar esse curso aí sobre enxaqueca. Como é que é o nome? Dominando a enxaqueca. Dominando a enxaqueca. Eu já sou a primeira aluna da fila. Dominando a enxaqueca. E faça suas considerações finais. Orienta as pessoas aí, como você bem faz. Eu acho que é o seguinte, eu vou deixar 2 considerações finais, tentar ser bem breve. Primeiro, agradecer, né, ao convite, é um grande prazer estar aqui, estar trabalhando com vocês, estar aprendendo com vocês. Como eu disse para vocês, eu faço isso sempre. Eu acho que é importante colocar no âmbito do tratamento das demências, né, a importância do fonoaudiólogo, tanto para a gente, que eu acho que quando vai se tornando mais avançado, vocês estarem juntos da gente na hora de definir, junto com o paciente, como que a gente vai seguir o nosso tratamento, como que a gente vai seguir a via de alimentação definitiva desse paciente. Para mim eu não tomo essa decisão sozinho. Na verdade, assim, eu sou coadjuvante nessa decisão, né? Claro que eu escuto muito a família, eu tento entender, mas eu gosto sempre de ter um profissional fonoaudiólogo envolvido, uma pessoa que eu confio, por isso encaminho bastante paciente para você.
Isso é muito importante e fundamental a gente colocar aqui. Nós vamos estar fazendo uma aula de inauguração, vai ser uma aula online, aberta, gratuita para todas as pessoas. Podem ter o link nas minhas redes sociais, danielescobar.neuro, onde eu vou apresentar como é o método integrado de eliminação das dores e ajudar as pessoas que têm enxaqueca a dar o primeiro passo para, de fato, dominar a dor de cabeça, dominar a enxaqueca. É isso aí. Tá bom? Gente, esse foi mais um episódio do Fono Pode Mais, com a presença do Dr. Daniel Escobar, uma referência na área da neurologia. E com muito orgulho a gente bateu esse papo aqui. Eu espero e tenho certeza, não espero, eu tenho certeza que você acrescentou muito ao seu saber, acrescentou muito ao seu conhecimento, todas as informações passadas aqui. Essa parceria da fonoaudiologia com a neurologia é algo que ajuda muito as pessoas, quer seja pós-AVC, quer seja demenciado, doenças neurodegenerativas ou qualquer outra alteração neurológica, a gente está sempre junto, porque fono pode mais do que você imagina. Nos siga na rede social, siga também o Dr. Daniel Escobar, ative o sininho, se inscreva no canal, deixe o seu comentário, participe, isso é muito bom, acrescenta para você e movimenta a nossa rede social. Beijo e até o próximo.